Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês nesta aula mais uma aula prática para nós aprimorarmos os conhecimentos relacionados a diagrama de comunicação. Bom, nesta aula eu vou tentar passar a vocês o diagrama de comunicação de um sistema de controle de estoque, beleza? Acredito que em aulas anteriores, em módulos anteriores, vendo outros diagramas, nós já vimos a respeito de algum diagrama sobre controle de estoque. E dessa vez eu vou passar o sistema de controle de estoque para diagrama de comunicação, até para vocês verem as diferenças em relação à montagem dos diagramas, por mais que sejam relacionados ao mesmo assunto. Embora sejam relacionados a controle de estoque, a maneira no qual é criado, a maneira no qual é desenvolvido, com certeza muda, até para vocês entenderem as diferenças, beleza? Bom, para o diagrama de comunicação, nós vamos precisar apenas do primeiro menu, no qual já está aberto, está expandido o menu geral. E aqui nós vamos usar os elementos básicos, tá bom? O primeiro elemento no qual nós vamos trabalhar é o nosso retângulo. Então, clicando nele, ele apareceu aqui no centro da tela. Duplo clique para nós podermos inserir os textos. Vamos colocar aqui inicialmente janela. E não precisam se preocupar, porque à medida que nós formos evoluindo, eu vou explicando, tá bom? Então, a janela aqui vai se chamar entrada de pedido, beleza? Então, imagine que esta janela aqui, ela possa ter vários significados. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, para um aplicativo em relação à entrega alimentícia, como exemplo o iFood, seria uma janela de pedido, né? O carrinho de compras, por exemplo. Agora, se fosse um lugar físico, um estabelecimento, por exemplo, poderia ser ali o balcão, né? O balconista onde ele recebe os pedidos dos clientes, por exemplo. Beleza? Bom, dando continuidade, a janela de pedido é onde é a entrada, onde a solicitação do pedido vai acontecer para que o pedido possa existir. Então, aqui nós colocaremos pedido, beleza? Após fazermos a inserção do que seria o suposto pedido, nós precisaríamos colocar os itens que seriam relacionados a esse pedido. Aqui seria basicamente o nome dos itens. Eu vou colocar aqui Guaraná Antártica, beleza? E esse Guaraná Antártica, ele é relacionado ao item de pedido. Eu vou até dar um Enter a mais aqui para ter um espaçamento e ter uma legibilidade melhor, tá? Uma leitura melhor, beleza? Aí o que acontece? A partir daqui, o item de pedido, ele passa a ter duas situações, beleza? De novo, não se preocupem que demais informações, demais detalhes nós vamos acrescentando à medida em que nós formos fazendo a hierarquia, a estrutura deste diagrama, beleza? Mas o que acontece? Quando houver o pedido relacionado ao Guaraná Antártica, nós, antes de efetuarmos o pedido ou de realizarmos a entrega desse pedido para o cliente, nós precisamos fazer a verificação. E que verificação seria essa? A verificação de estoque. Saber se existe uma lata ou uma garrafa de Guaraná Antártica para eu poder distribuir para esse cliente, né? Então, a lata ou a garrafa, obviamente, vai variar de acordo com o pedido, né? Porque ele pediu uma lata e caso não tenha lata, que eu vou entregar a garrafa. Mas aqui, como está de uma forma genérica, né? Eu não estipulei se é uma lata, se é uma garrafa. Eu só estou estipulando o tipo de produto, que seria um refrigerante da marca Guaraná Antártica. Mas para nós termos o entendimento que, se tivesse necessidade, poderemos acrescentar mais informações, beleza? Aqui, então, nós vamos colocar assim, ó, estoque de Guaraná Antártica, beleza? E aqui a gente colocaria item de
estoque, já não é item de pedido, item de estoque. E aqui nós podemos, na verdade, deixar com espaços, tá? É informativo, não está relacionado à classe, nem a determinados métodos de programação, beleza? Então, beleza. Resumo geral por enquanto. Então, existia aqui a inicialização, solicitação de pedido, onde seria o recebimento do suposto pedido, a entrada do suposto pedido, o pedido em si, juntamente com os seus itens, e a verificação desse item em estoque, beleza? Quando o item ele sai de estoque, basicamente eu preciso de uma reposição deste item, porque se sempre sair do estoque e eu não fizer a reposição, uma hora ou outra eu vou acabar ficando sem estoque e quando eu for efetuar a venda já não vai ter o que ser entregue. Então, sempre que houver a retirada de estoque, deve haver o quê? Uma reposição. Então, eu vou colocar aqui, ó, item de reposição, beleza? Uma vez que eu verifiquei que o meu Guaraná Antártica ele tem disponibilidade no estoque e eu também já fiz a sua reposição, aí sim eu vou fazer a entrega deste refrigerante ao meu cliente. Então aqui eu vou colocar um item de entrega, por exemplo, beleza? E aí agora vem a parte bacana. Qual é a parte bacana? Fazer as descrições ou acrescentar as informações que são relevantes ao diagrama de comunicação. Então, primeiro de tudo aqui, nós vamos fazer as ligações devidas. Então, para não perdermos muito tempo, eu vou primeiramente fazer todas as ligações. E observem que todas as ligações possuem direcionamentos. Esses direcionamentos eu não quero. Por quê? Porque aqui eu não estou falando a respeito de quais informações vão ser enviadas para outras, tá? Então aqui eu só estou querendo fazer ligações. Então, para todas as setas que tiverem direcionamentos aí para vocês, retirem para que fique apenas uma linha única, tá bom? Sem a necessidade de direcionamentos. Então, aqui tirando de todos, nós temos basicamente o nosso diagrama montado, tá? A estrutura dele nada mais é do que isso. Bom, por que aqui na parte do item do pedido ele tem duas amarrações? Porque quando eu estou falando sobre o item, primeiro eu verifico em relação se esse item existe no estoque, para que esse mesmo item eu consiga fazer a entrega ao cliente, beleza? E aqui agora nós faremos as nossas descrições. Então, o nosso primeiro ponto, então vamos colocar aqui, ó, enumerar. 1 seria preparar, ou seja, fazer a preparação do pedido, beleza? Então, aqui é onde eu faço o suposto recebimento. Copiando e colando para facilitar e agilizar, nós podemos colocar aqui o seguinte: 2 e um asterisco. Por que o asterisco? Porque aqui nós vamos falar que existe uma obrigatoriedade. E aqui nós podemos colocar assim, ó, para todas as linhas de pedido. Ah, Vila, como assim para todas as linhas de pedido? Eu não entendi o que você quis dizer. Aqui, basicamente, o que nós estamos falando é que quando houver a preparação, a que seja preparado todas as linhas de pedido. Ou seja, todos os itens que forem acrescentados dentro do mesmo pedido para ser levados em consideração. No caso, nós estamos falando apenas de um item que é o Guaraná Antártica. Mas vamos imaginar aqui uma pastelaria de um refrigerante e 6 pastéis. Então, eu deveria fazer a consideração de 7 linhas, por exemplo. Dos 6 pastéis, porque obviamente cada um seria um determinado produto do pedido, juntamente ao Guaraná Antártica, que seria o meu 7º item, por exemplo. Beleza? Bom, aí dando continuidade, observa que aqui eu estou falando a respeito do preparo do pedido e da contagem de produtos que serão inseridos no meu pedido. E aqui
Quais são as diferenças? Porque eu cheguei no momento onde eu estou numa etapa que há 2 direcionamentos. Esses direcionamentos, é importante nós sabermos quais são as enumerações, porque é de acordo com as prioridades. Eu vou fazer a entrega do determinado produto sem saber se ele existe no estoque? Não. Então, obviamente, a prioridade é a verificação do estoque para depois a entrega. Então, aqui o meu número 3, por exemplo, ele seria relacionado a esta etapa, onde eu faço a checagem de estoque, beleza? Então, aqui o meu terceiro, ele seria verificar. Verificar o quê? Verificar se o item ele é existente ou não no estoque, beleza? Bom, fora a verificação, se o item ele é existente em estoque, eu também preciso fazer a sua retirada. Por quê? Se eu vou fazer a entrega deste item, caso ele esteja ou caso tenha em estoque, né? Então vamos colocar aqui, ó, tem estoque, beleza? Igual a retirar. Porque se existe o item no estoque, é este item que eu vou retirar e fazer a entrega para o meu cliente, beleza? Verifiquei se o item tem estoque. Se tem, eu retiro. Se não tem, não tem como fazer a venda, beleza? Bom, uma vez que eu fiz a verificação do meu item em estoque, eu fiz a retirada, eu também preciso fazer a reposição. A reposição, ela sempre vai ficar aqui acima do elemento, tá bom? Então, aqui eu colocaria o numerador 5, precisa repor, tá bom? E aqui eu posso fazer uma regra ou um direcionamento, vou pegar aqui essa seta de curva. E essa seta de curva ela vai ser fundamental para nós, porque aqui ó, nós fazemos algumas modificações para mostrar que este elemento ele vai trabalhar em cima dele mesmo, tá bom? Talvez tivesse uma outra seta aqui ou um outro recurso que nós pudéssemos usar de uma melhor forma, mas para não estender tanta aula, eu vou deixar esse daqui mesmo, que eu estou dizendo que a reposição ela deve acontecer em cima do estoque, tá? Então por isso que está dessa forma. Bom, tem um pequeno erro aqui no numerador 5 que eu acrescentei uma barra. Deixa eu retirar para não ficar errôneo, tá? E número 6. O que é o número 6 aqui? É a reposição. Então, a reposição ali acima foi a verificação de reposição. Agora aqui o meu precisa reposição. Vai ser aonde a reposição literalmente vai acontecer. Beleza? Deixa eu só aumentar aqui para nós continuarmos. Então, todavia, por enquanto, está da seguinte forma. Eu recebo a solicitação do pedido, beleza? Esse pedido ele é efetuado, ou seja, é adicionado determinados itens em relação ao pedido, dando de novo como exemplo a pastelaria, onde eu fiz a solicitação do Guaraná Antártica, tá bom? E para entrega deste pedido ela acontecer, eu faço a verificação no estoque. Então eu verifico, caso haja o meu Guaraná Antártica em estoque, eu faço a retirada para fazer a entrega, para efetuar a venda, obviamente. Porém, ao mesmo tempo, eu faço uma reposição no meu estoque para que nunca fique em falta, beleza? Então, toda essa etapa aqui no qual nós acabamos de fazer. E aí, por fim, quando eu faço a verificação, retiro o produto de estoque, reponho este mesmo produto no qual eu acabei de retirar, aí sim eu vou para a minha 7ª etapa, que é o quê? É o item para entrega. Então eu falo para o meu cliente que este item ele existe em estoque, né? Então eu coloco aqui, ó, tem estoque. E a partir daqui o item ele sai para a entrega. Beleza? Então aqui é mais um exemplo de diagrama de comunicação bem simples, bem fácil, nada complexo e exige
bastante atenção em relação às ordenações, né? As ordens hierárquicas das coisas, como elas acontecem e por onde elas trafegam. Bom, terminamos? Ainda não. Falta uma pequena informação a acrescentar, que agora sim é falar sobre os seus respectivos direcionamentos, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos acrescentar uma seta, beleza? Esta seta, ela é a seta que vai representar o direcionamento por onde as comunicações elas acontecem, beleza? Então, isso que nós estamos fazendo aqui é basicamente o que nós já estamos acostumados a fazer com os elementos, só que de uma forma mais completa, tá? Então, esse daqui que é de lado, vou arrastar antes, senão vai fazer amarração com a legenda. Ele pode ficar aqui abaixo. E o último vai ser ali o nosso número 7. Então aqui eu estou dizendo por onde as comunicações elas trafegam, tá bom? Então aqui basicamente a parte do item de Guaraná Antártica, que é pressuposto passando do 2 ao 3, né? Que vai até o 6º e volta para o 7º, é basicamente situações simultâneas, né? Eu vou, verifico e já retorno a resposta para o meu cliente se tem ou não aquele determinado produto que ele escolheu, né, para efetuar a compra, tá bom? Bom, eu vou me despedindo por aqui para a aula não ficar tão extensa. Espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Próxima aula nós daremos continuidade com um outro tipo de diagrama, abordando um novo módulo. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.